Alô, alô. Opa. Boa tarde, galera. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Git. E, bom, hoje é a nossa segunda aula falando sobre as funcionalidades do repositório remoto, né? Antes de começar a aula, eu queria só fazer um comentário sobre a última aula. Então, eu estava chamando eu estava chamando o nosso histórico remoto de master. E, bom, eu fui dar uma pesquisada, dando uma pesquisada sobre o conteúdo da aula de hoje, eu acabei esbarrando que master faz uma referência à relação de mestre e escravo, que, bom, a gente sabe que não é muito legal, então eu resolvi renomear o nosso master para main. Tá? Então, para essa aula e para a próxima, a gente vai começar a usar esse termo no lugar de master. Tranquilo? Então, bom, vamos dar sequência para nossa aula hoje. Tá, então, desde o início das aulas a gente tem trabalhado com apenas uma linha do tempo, tipo, um histórico totalmente linear, que a gente vai definir a partir de agora como main, que é mais ou menos a cara disso aqui. E, bom, por várias razões. Primeiro, porque é o comportamento padrão do Git, né, e também por ser o padrão ele é o mais simples. Mas, então, o Git ele também possibilita que a gente ramifique esse histórico. Tá. Bom, e a gente também viu na última aula, né, que o servidor remoto é meio que uma cópia desse histórico, que a gente identifica pela palavra origin aqui. Então, aqui seria o nosso repositório local main, e assim que ele é publicado, ele fica aqui salvo localmente também como origin main. E é assim que o Git sabe que você está alguns commits na frente ou atrás do histórico remoto. Tá, então, bom, para essas duas linhas é possível a gente criar algumas ramificações nela, ou branches, né? A gente vai começar a chamar de branches. E, bom, que cria um ambiente que diverge dessa linha do tempo principal que a gente tem seguido em todas as aulas até agora. Tá, então seria algo mais ou menos desse tipo aqui. Então vamos supor que você quer ramificar seu histórico, você cria uma linha do tempo paralela aqui, enquanto outras pessoas continuam nessa linha principal sem enxergar o que você criou aqui. Tá, então, bom, explicando um pouco melhor o que é uma branch. Uma branch, quando você cria uma branch, ele cria uma cópia do histórico de mudanças a partir de um ponto ou commit específico. Tipo, a gente sabe das nossas aulas anteriores que os commits são nossos pontos do histórico, onde o histórico fica gravado. E, bom, todas as modificações que você faz dentro de uma branch, elas são a partir desse commit específico e elas ficam totalmente isoladas da linha do tempo principal. E, bom, a decisão da gente criar ou não uma branch é específica por situação. Cada equipe, cada pessoa tem uma forma de trabalhar com branch, mas a gente tem algumas diretrizes que a gente costuma seguir. Sejam elas impostas pela empresa que a gente está trabalhando, pela equipe que a gente está trabalhando, ou por nós mesmos como uma forma da gente se organizar. Mesmo quando você está trabalhando sozinho, é útil que você crie uma branch, ainda mais se você estiver trabalhando com mais de uma funcionalidade ao mesmo tempo. Tá, e, bom, assim que você cria uma branch e se move para ela, o nosso head também, ele também se movimenta. E, bom, e como a gente viu, o head é a nossa pecinha que fica navegando entre o nosso histórico. Então, sempre apontado para o head. Tá, falando. Então, vamos partir agora para os comandos que a gente tem para criar uma branch. O primeiro comando é o git branch normal. Então, e ele é um comando parecido com o git diff que a gente viu na última aula, no sentido de que ele é um comando que você precisa especificar um pouco mais o que você quer fazer.
Então, se você fizer um git, assim como o git diff ele tinha um comportamento padrão, o comportamento padrão do git branch é listar todas as branches locais que você cria. E aí, e aí o próximo passo seria criar uma branch. Que, opa, eu esqueci desse. É, bom, eu, e aí um parâmetro que modifica o comando padrão é o comando "-l". O comando "-l" é o comando que lista as branches, assim como o comportamento padrão, mas é um comando que pode ser combinado com outros para você alterar o comportamento, alterar ou modificar o comportamento de várias branches. Então, tanto o comando git branch e o git branch "-l", eles têm esses parâmetros opcionais aqui, que são o "-r" e o "-a", para listar respectivamente somente as branches remotas que a gente já publicou, a gente ou outra pessoa da nossa equipe já publicou, e o "-a" para listar todas, inclusive as remotas. Então ele vai listar todas as branches locais que a gente criou e as remotas, se houver alguma. Bom, por padrão, se você já publicou o seu projeto em algum lugar público e está utilizando um servidor remoto, ele já vai ter pelo menos a branch main e a branch origin main, que é a nossa referência para o servidor remoto. E aqui tá o nosso projeto, a gente não criou nenhuma branch ainda, mas a gente vai criar a partir de hoje. Tá, e agora sim, criando uma branch, que é com o comando git branch e o nome da branch que a gente quer. Então, então se a gente utilizar esse comando e depois usar o git branch para listar, a gente vai ver que agora sim está aparecendo a nossa nova branch aqui. O que é essa branch? É uma cópia do histórico que a gente tem no nosso ramo main, que já existia desde o começo, quando a gente criou o repositório. Tá, um parâmetro opcional desse comando de git de criar branch é o commit ID, aquele que a gente tem usado em alguns outros comandos. Espero que vocês já estejam habituados com ele. Que cria um nó. Tá, então voltando aqui, a gente estava falando sobre como renomear uma branch, né? Agora o comando agora é git branch com a flag "-m", e aí você passa o nome da branch antiga e o novo nome. Aí só dando um exemplo aqui. Então, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é quando vocês vão renomear branches que já estão presentes no remoto. Aliás, isso é uma regra que vale para tudo que vocês estiverem fazendo relacionado ao remoto. Então, enquanto vocês estiverem no offline, tudo bem, mexam à vontade com as branches, com os commits e tá tudo certo. A partir do momento que vocês publicam esses commits para um servidor público, outras pessoas, vocês têm que ter em mente a todo momento que outras pessoas vão ter acesso. Então é bom que o histórico fique da mesma forma que ele tá, da mesma forma sempre e ande só para frente. Não, você não remova nada nem modifique nada que já existe. Tá, o próximo passo seria deletar uma branch. Então, as branches normalmente elas são temporárias, então ao final, quando você tiver terminado de modificar tudo que você precisa e tiver mandado de volta para a branch original, é uma boa prática vocês apagarem a branch. Ainda mais se ela for somente uma coisa local e muito curta. Tá, então, aí o único parâmetro opcional que a gente vai mostrar aqui é o F, que força a remoção, porque, assim, por padrão, o Git branch, -d, ele não deixa você deletar uma branch criada que não tiver no histórico original.
Ou seja, se vocês ainda não fizeram o merge dessa branch, a gente vai ver em mais detalhes o merge daqui a pouquinho. Se vocês ainda não fizeram o merge dessa branch, ele não vai deixar você remover. Você teria que forçar essa remoção. Então, por isso, tomem bastante cuidado com forçar remoções. Próximo comando aqui seria o git checkout. É o que bom, todos esses comandos que a gente viu até agora, eles só criam ou modificam as branches, mas eles não navegam. O comando para navegar no nosso histórico seria o git checkout. Então é o comando que muda a posição do nosso head atual. Então o git checkout ele tem esse parâmetro obrigatório que é o nome da branch ou o nome do commit ID. Mas então, por que eu coloquei cuidado aqui? As branches elas são feitas para você trabalhar no head delas, no último commit delas. Se você quiser se você mover o head para um commit antigo de qualquer branch, ele vai então o nosso head ele vai para um modo que chama modo detached head. O que quer dizer detached head? Quer dizer que você está num ponto do histórico à parte do usual, que é o head está na última posição e aí o próximo commit que você fizer vai para a próxima posição do nosso tabuleiro. É como se ele, então, quando você entra nesse modo de detached head, é como se ele entrasse num commit específico isoladamente. Então você não pode fazer modificações no histórico só mudando a pecinha de lugar. Você tem que necessariamente estar na última posição dele no nosso histórico, né? Então para prevenir que você não tente alterar o meio do histórico, quando você faz um checkout num commit anterior, ele entra nesse modo detached head. E tudo bem, nesse modo você pode fazer commits, mas ele fica meio que em pontos perdidos. Ele fica em lugares à parte, eles não ficam no nosso histórico principal. Então, se você fizer um commit nesse modo detached head, vai ser difícil recuperar as modificações que você fez. Então, por isso, evitem ao máximo entrar no modo de detached head. Vai ter algumas situações que a gente vai querer entrar nesse modo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente no Rebase, mas na maior parte dos casos é bom que vocês não estejam nesse modo, vocês evitem de ficar muito tempo nesse modo. Seria um modo só para vocês verificarem como que estava o seu projeto em determinado ponto e depois você já volta para o ponto atual. Tá, bom, o parâmetro opcional que é bastante utilizado, inclusive, é o "-b". É o comando que cria uma branch ele cria uma branch e já faz o checkout para ela automaticamente. Ou seja, em vez de passar pelos dois passos que a gente viu, que é primeiro usar o comando git branch, criar a branch e depois fazer o checkout com o mesmo nome, a gente pode simplesmente fazer um git checkout "-b". Ele já criou uma branch direto com o mesmo nome. Detalhe que se você tentar usar esse parâmetro aqui e tentar criar uma branch com um nome que já existe, ele não vai deixar. E, bom, você pode forçar isso também, mas isso também nem preciso dizer que isso não é recomendado, porque ele pode apagar o histórico de uma coisa que já existia. Então, bom, vamos para a nossa linha de comando agora e brincar um pouquinho com esses comandos. Então, primeira coisa de sempre, git status, ele já te dá as informações que a gente precisa. Aí está o nosso projeto na mesma situação que estava na nossa última aula, que é na branch main e sem nenhuma modificação. Agora vamos primeiro criar uma branch. Vamos primeiro listar nossas branches, né? E aqui, ó, eu já deixei uma branch criada aqui com esse nome aqui, nova funcionalidade. Vamos supor que a gente vai trabalhar numa nova funcionalidade
E para isso, para não ficar interferindo o tempo todo na nossa aplicação principal, a gente cria uma branch para essa nova funcionalidade. Então, já está criado aqui, não vou criar de novo. Então, git checkout nova funcionalidade. Pronto. Trocamos de branch. Ele avisa pra gente. Se a gente der um git status de novo, ele vai falar aqui que a gente está na nossa outra branch. Então, vamos fazer uma modificação simples no nosso arquivo. No nosso arquivo, por exemplo, o arquivo 2. E de novo eu só estou usando esse editor de texto para não ter que ficar trocando de janela o tempo todo, mas vocês podem fazer uma edição normal no editor de texto que vocês preferirem. Tem um pessoal que comentou do VS Code umas aulas atrás. E também é tranquilo, o Git vai detectar as alterações do mesmo jeito. Aqui. Aí o fluxo que a gente já está acostumado, menos AM, commit, outra branch, status. Pronto. Fizemos o nosso primeiro commit em outra branch. Vamos ver o que aconteceu agora. Git log. E aí, se vocês forem lembrados das nossas aulas anteriores, esses aqui são os mesmos commits que eu fiz na nossa aula passada. Detalhe aqui está aparecendo o main e aqui está aparecendo nossa nova funcionalidade, que é o nome da nossa nova branch. Tá. O que aconteceu no main enquanto isso? Vamos dar uma olhada. Então vamos abrir o nosso arquivo. Troquei de branch de novo para nossa branch main. Tá aqui, a modificação que a gente fez conforme o previsto só ficou na nossa outra branch, que é a da nossa nova funcionalidade. Então, sair aqui, voltar para isso tudo tá só, por enquanto está só no nosso repositório local, então a gente não precisa se preocupar muito em modificar o histórico. Tá. Agora vamos fazer uma modificação aqui. Na verdade, vamos criar uma outra branch aqui. Git branch. Só para vocês verem aqui. E aí, git branch. Aqui, ó, tá vendo? Nossa lista aumentou. Aumentou. O que eu acabei de fazer? Eu criei uma nova branch a partir do nosso ponto, a partir do último commit do nosso histórico, que é o histórico da main aqui. Então, ou seja, quando a gente trocar de branch, à primeira vista ele não vai detectar nenhuma diferença entre essas duas branches. Só vai ter, a única coisa é que vai ter duas formas de se referenciar a esse ponto no histórico, que é esse ponto aqui que é esse ponto aqui onde o último commit é o que a gente alterou o arquivo 2 na aula passada. Então, só dar uma limpada aqui. Vamos agora tentar alterar o nome da nossa branch. Branch "-m", nova branch para, sei lá, de novo listando aqui. Agora vamos usar com o "-l". Vocês vão ver que o comportamento é exatamente o mesmo. E aí, nossa branch é renomeada. Bom, como era só uma branch temporária, vamos apagar ela aqui. "-d". Pronto. Como ele não detectou nenhuma diferença entre o main e a nossa nova branch, ele deixa a gente deletar. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tenta deletar a branch onde a gente já fez um commit. Então a branch da nossa nova funcionalidade aqui. Aqui, ele dá um erro. Por quê? Porque ele detectou que essa branch aqui, nova funcionalidade, já está em outro ponto do histórico e você não
e você não publicou essa modificação em nenhum outro lugar. Para que você consiga deletar essa branch, ou você pode forçar, mas aí você perderia todas as modificações que você já fez, ou você faz o que a gente vai aprender como faz daqui a pouco, que é o merge. Tá, aqui. Tá. Então, como eu falei, até agora a gente viu como ramificar o nosso histórico e viu que fazer um commit em outro ramo é exatamente a mesma coisa que fazer no nosso ramo principal, com a diferença que a gente simplesmente fez, criou criou um ponto onde esse histórico pode ser alterado. Aí beleza, terminei de mexer na minha nova funcionalidade, agora a gente precisa retornar ao nosso main normalmente. As branches que a gente cria geralmente são temporárias, porque, sei lá, é uma funcionalidade que a gente tá alterando ainda, então a gente não quer interferir no nosso ramo principal, que é onde costuma ficar o código que é levado para produção. Para quem não sabe, produção é a aplicação pública visível para os consumidores finais, então é o lugar que a gente quer que fique mais estável e sem nenhum erro. Tá, então por isso que a gente acaba criando branches quando vai criar novas funcionalidades para não interferir nesse ramo principal. Bom, a gente tem basicamente duas formas de retornar a branch anterior e não precisa ser necessariamente a main. A gente pode criar ramificações de ramificações conforme a gente queira. Sei lá, às vezes é uma funcionalidade muito grande e aí você quer ramificar ela um pouco mais, também é possível. Então, para isso mas a gente precisa pelo menos retornar a branch anterior da que a gente estava antes de criar a branch. A gente tem duas formas de fazer isso, o merge e o rebase. Aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre um e outro. Mas então, e a gente parte dessa premissa aqui de que a gente sempre quer evitar conflitos por mudanças no mesmo arquivo. Sempre que possível, né? Tem vezes que não vai ter como. Então, algumas arquiteturas de software, elas inclusive já pensam nisso, já pensam nisso conforme elas conforme o sistema está sendo desenvolvido. Isso é um negócio tão ruim de fazer, fazer merge rebase, que as pessoas criam arquiteturas para evitar que isso aconteça. Ou seja, criar arquivos separados para funcionalidades separadas e por aí vai. Tá, bom, então vamos para a primeira forma de retornar a branch anterior, que é o merge. Então, o merge, a forma dele retornar ao histórico principal é fazer mais um commit contendo todas as mudanças da branch nova que a gente criou para a branch anterior. Então, o que seria esse merge commit aqui? É um commit a mais que vai aparecer, inclusive, no nosso histórico principal aqui, com todas as alterações que foram feitas desde que a gente começou a ramificar, junto com as modificações que foram feitas nesse meio tempo, tudo isso num commit só. E se não tiver nenhum conflito, ele cai nessa situação nessa situação ideal aqui, que é o fast forward. O que é o fast forward? Quando ele detecta que a alteração que você fez, enquanto você alterava em outra branch, ninguém alterou, ele vai simplesmente pegar esses commits aqui e jogar eles aqui na frente do nosso commit 5. Ou seja, ele não vai passar por essa etapa aqui de fazer um merge commit. E beleza, esse é o mundo ideal onde ninguém mexe no nosso código enquanto a gente está mexendo nele. Mas bom, a gente sabe que, principalmente quando a gente está trabalhando em equipe, isso não acontece. Isso algumas vezes não vai acontecer, então por isso a gente acaba tendo que fazer esses merges. Tá. Quando o Git detecta alterações, ele vai ter esse comportamento aqui.
E aí o comando para fazer o merge, que é o git merge e o nome da branch. Então, o git merge ele tenta realizar um merge commit da branch especificada para a branch atual. Bastante atenção para isso, porque é muito fácil a gente confundir em qual branch a gente está e para qual a gente quer ir. Se você confundir as branches, você pode acabar tendo o efeito contrário de pegar seu ramo principal e mover pro ramo filho e aí e aí as alterações que você fez não vão ser enxergadas ainda no ramo principal. Então, o único parâmetro obrigatório dela é o nome da branch. E a gente tem um parâmetro opcional aqui que é o NoFF. NoFF quer dizer No Fast Forward. Para quê? Às vezes, beleza, mesmo que você não tenha, mesmo que não tenham detectado nenhuma alteração, você quer pelo menos salvar esse histórico para saber que você estava trabalhando numa nova funcionalidade e você parou de trabalhar nessa funcionalidade nesse merge commit. Para isso a gente passa o NoFF e aí mesmo quando ele não detectar alterações aqui, ele vai fazer esse processo todo de criar um novo commit, indicando que é um commit de merge. Tá, então vamos para nossa linha de comando de sempre. Primeira coisa, git status, para lembrar onde a gente está. Estamos na main. Agora, lembra daquele commit que eu fiz na nova funcionalidade? A gente vai querer mergear eles agora. A expressão que a gente usa para voltar é mergear. Git. Então, git merge nova funcionalidade. E aí, conforme esperado, a gente não fez nenhuma alteração no nosso main nesse meio tempo, então ele vai fazer um fast forward aqui. Então git. Então, se a gente abrir o arquivo 2, tá. A modificação que a gente tinha feito em outra branch aparece aqui pra gente. Então, ok. Tá, mas, bom, enquanto a gente mexia na nossa outra branch, alguma modificação foi feita? Então, vamos simular esse comportamento aqui. Então, git. Então primeiro vamos trocar de branch. Git checkout. Então, vamos fazer uma modificação dessa vez no arquivo 3. Então, fazer um commit. Tá, pronto, fizemos o nosso commit em outra branch, agora vamos voltar para a original, para a principal no caso. E vamos alterar, por exemplo, sei lá, esse arquivo da outra pasta aqui. Então, vamos. E agora vamos tentar fazer o merge. Opa, calma aí, faltou o commit, né? Então, só repassando tudo que eu fiz aqui, git log. Fiz uma modificação no ramo principal. Fiz uma modificação em outra branch. Opa. Não, mentira. Esse aqui é o commit anterior, perdão. Então, peraí, checkout. Git log no ramo da nova funcionalidade. Fiz um commit em outro ramo.
E agora eu quero juntar essas duas modificações. Vamos voltar para o nosso ramo principal, que é onde a gente vai fazer as alterações. Então, merge. E o nome da nossa... Aí. Então, aí, em vez de fazer aquele fast forward que a gente viu no último merge, ele entra nesse modo aqui, que é o modo de edição de texto. Se vocês configuraram outro editor de texto, ele vai aparecer o editor que vocês escolheram, senão vai aparecer esse aqui, que é o que eu tenho usado nas últimas aulas, que é o Vim. Tá, Bom, ele por padrão ele já vem com essa mensagem automática aqui, mas se a gente quiser modificar ela para modificar ela, a gente pode também. Eu vou manter ela do jeito que tá. Então, só salva e salva aqui. Assim que a gente salva a mensagem, a mensagem, ele finaliza o merge. E aí vamos olhar o nosso arquivo 3 aqui. Pronto, agora repara que a gente está no nosso ramo principal e agora sim a gente enxerga as modificações que foram feitas em uma outra branch. E aí, bom, então esse último commit que eu fiz do merge seria essa etapa aqui. Essa etapa aqui onde a gente faz mais um commit juntando todas as modificações de uma branch com outra. E agora, então, a terceira situação que a gente pode cair quando a gente está realizando um merge é em conflito. O que é um conflito? É quando duas pessoas, quer dizer, não necessariamente duas pessoas, mas quando em dois momentos do nosso histórico tem uma alteração no mesmo arquivo que ainda não está no mesmo ramo. É basicamente se alguém mexeu no mesmo pedaço de código que você estava mexendo. E aí, para não perder nenhuma informação, o Git salva as duas para a gente e a gente tem que resolver esse conflito manualmente. E aí não tem fórmula mágica, a gente tem que abrir arquivo por arquivo que está dando conflito e ver quais modificações que a gente quer manter ou deletar. Então, para resolver conflitos, eu tenho utilizado basicamente a linha de comando aqui, mas para resolver conflitos em específico e para comparar arquivos, que nem a gente viu na última aula, eu também recomendo que vocês no começo usem uma ferramenta de merge. Também é a mesma ferramenta que eu recomendei na aula passada, que é o Meld. E aí a configuração que a gente tem que fazer para essa ferramenta é a mesma que a gente tinha feito na última aula para a ferramenta de diff, que é o git config, em vez de diff.to é merge.to e o nome da ferramenta, que no caso é o meld. E aí, em vez de usar o comando de merge, a gente usa o comando merge to. Então, vamos explorar um pouquinho ele agora. Primeiro vamos fazer uma modificação conflitante. Calma aí. Então vamos criar uma nova branch aqui. Então, git branch. Pera aí. Agora é um bom momento para mostrar o checkout-b, que eu falei que a gente usa bastante. Então, eu quero criar uma branch e já começar a trabalhar nela a partir da main. Ó. Tô aqui na main. Então, git. Vou criar a branch a partir desse ponto. Checkout-b. E aí, se a gente der o git status de novo, vocês podem ver que a gente já criou uma branch conflito aqui e já está trabalhando em cima dela. Então, primeiro, fazer uma modificação, por exemplo, no arquivo 3 de novo. Salva. Edita e salva. Faz o commit. Opa, faltou o A.
vamos trocar de branch. Então, esse trocar de branch é algo que outra pessoa normalmente faria. Então, eu só estou fazendo aqui para mostrar para vocês, para simular para vocês uma modificação feita por uma outra pessoa enquanto a gente mexia em uma outra branch. Então, main status. Aqui estamos de novo na branch main. Reparem que os commits que a gente está fazendo estão sendo acompanhados pela versão do servidor remoto que a gente tem salva no repositório local. Ou seja, a gente já está 4 commits para trás. No final da aula a gente vai fazer mais um push para atualizar. Então vamos fazer uma modificação no mesmo lugar, simulando um conflito. E aí, mais uma vez, os commits ficando mais adiantados. E aí, vamos tentar fazer o merge. Merge com... Como que era o nome? Gente, com isso. Pronto, aí, ó. A mensagem que ele dá pra gente é que tem um conflito no arquivo 3, que é o que a gente esperava, né? Porque a gente modificou exatamente a mesma linha e o Git não sabe priorizar isso. E nem deveria saber, né? Isso é sempre pelo contexto do que a gente está mexendo. Então, abrindo aqui o arquivo 3. Ó, e aí a gente tem duas formas de resolver esse conflito. A primeira é fazendo direto no editor de texto. Ele fica dessa forma aqui pra gente, tá vendo? Repara que não é uma coisa muito agradável, principalmente para quem não está habituado. Então, fora que em modificações muito grandes, imaginem arquivos muito grandes com modificações e conflitos em vários pontos. Isso aqui para uma modificação está meio confuso, imagina com vários conflitos. Então, por isso que a gente acaba usando mais a ferramenta de comparação de texto. Tá, a primeira forma seria no editor de texto, então a outra forma seria com a nossa ferramenta de merge aqui, que no caso a gente vai usar o meld. Peraí, primeiro eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Então, o meld é uma ferramenta, é uma ferramenta de graça de comparação de texto. Tá? Ela é bem completinha, tá? E aí você pode comparar arquivos ou comparar pastas. Você pode abrir ele direto, mas se você fizer a integração com o Git, quando você der um git merge tool, ele vai abrir direto os arquivos que a gente precisa modificar. Se tiver mais de um arquivo, assim que você fechar, ele vai abrir o próximo e por aí vai. Mas então, aqui seria o nosso arquivo local, o local da branch main. E aqui a modificação que a gente fez na branch de conflito. Então, e aqui a versão do último commit que a gente tem. Ou seja, o Git ele não sabe priorizar se ele quer que você coloque essa mudança, ou quiser que coloque as duas, ou talvez uma junção das duas. Então, para isso, você tem que resolver manualmente, que é simplesmente modificando esse arquivo do meio aqui. Tá, vamos supor que a gente quer a mudança do nossa branch aqui. E aí a gente vai simplesmente ignorar essa mudança. Então, só fechar aqui. Salva. Pronto. Git status. Pronto. Pronto, resolvido o nosso conflito aqui. Então, quando ele entra em modo de conflito, pensem que é como se você tivesse que fazer mais um commit, fazer mais algumas alterações para que o seu merge seja válido. Ele entra meio que num estado inválido, onde você não pode continuar antes de resolver seus conflitos. E aí o meld acaba gerando esse arquivo original, mas
Quem optar por editar direto no editor de texto não vai ter esse arquivo aqui. Então, mas o que a gente quer é só esse arquivo aqui. Então, commit. E aí, merge. Se a gente der um git status de novo, pronto, ele ainda vai ter o arquivo original, então vamos só remover ele. Tá. Então, git status. Pronto. E aí, se a gente olhar o git log aqui agora, aqui o último commit que a gente fez é o commit de merge com a branch de conflito e com a modificação que acho que vocês lembram que é da última branch, da outra branch de conflito. Aqui. Pronto, o de merge é isso. Agora passando para rebase. Deixa eu ver de que horas são. Já está um pouquinho tarde, a gente acabou atrasando um pouco por conta da live ter caído, mas bom, vou dar uma acelerada agora. Então, bom, a outra forma que a gente tem para jogar as alterações de uma branch de volta para nossa branch anterior é o rebase. O que é o rebase? O rebase ele é um pouquinho mais poderoso que o merge no sentido de que ele reescreve a história. Querendo ou não, quando você está fazendo um merge, você nunca reescreve nada. Ele é sempre incremental. Então, por mais que você faça modificações e reverta elas e depois continue, ele ainda tudo vai estar registrado ainda no seu histórico e no commit de merge. O rebase já não. O rebase ele simplesmente faria exatamente o que tá nesse desenho aqui, que é mover os arquivos para mover os commits para um ponto anterior ou posterior, geralmente é posterior. E aí o nosso histórico continuaria a partir daqui, o nosso head estaria aqui. Então, a vantagem do rebase é que ele mantém um histórico mais linear e mais legível, que tipo, em aplicações muito grandes, com muitas branches, quando você faz só um monte de merge, ele começa a ficar cada vez mais confuso, então fica mais difícil de recuperar esse histórico. Então, para isso que as pessoas fazem o rebase, mas sempre com aquele cuidado, porque você pode reescrever algo que não deveria. Então, o rebase é geralmente utilizado para integrar as mudanças do remoto para o local. Ou seja, tipo, basicamente você tá falando que você quer que as suas alterações sejam baseadas no que já foi feito. Então tenham sempre isso em mente quando vocês forem fazer um rebase. E agora a regra máxima do rebase, eu coloquei um pouquinho grande aqui para vocês não esquecerem, nunca façam em branches públicos, a não ser que vocês saibam o que vocês estão fazendo, e que obviamente não vai ser o caso no começo. Então, você fazer um rebase, então, como você está reescrevendo o histórico, se você reescrever o histórico de algo que outras pessoas estão enxergando, elas podem simplesmente perder as alterações que elas fizeram. Que elas fizeram por conta desse histórico sobrescrito que não deveria, de uma forma que não deveria. Então, tipo, então pensem sempre antes de fazer um rebase, alguém mais já está enxergando isso já está no servidor remoto. Se tiver, não faça rebase, faça um merge. Bom, dito isso, acho que a gente pode prosseguir para os comandos, né? Tá, então cuidado na hora de usar rebase, porque o próprio comando é o contrário do que a gente viu no merge agora há pouco. Então, o merge ele fazia da branch que você tá para a branch que você passa de parâmetro. O rebase é o contrário. Ele pega as alterações da branch que você tá e passa para a branch destino.
Não, o parâmetro obrigatório, obviamente, é para onde você quer mover esses commits. E aí a gente tem uma ferramenta que é um pouquinho avançada, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que é o Rebase interativo. Porque o Rebase interativo serve para você escolher quais commits do seu histórico você quer passar de uma branch para outra branch. É basicamente você escolher, você pegar somente partes do seu histórico para deixar registrado. Tá, então aqui seria um exemplo de utilização do Rebase, do Rebase dessa forma aqui, que bom, vamos supor que a gente está no head aqui e a gente quer fazer um Rebase para essa branch destino aqui. Então a gente pega e simplesmente move, faz git rebase branch destino aqui. E aí os commits que estavam aqui para trás, eles vão ser movidos aqui para frente. De novo, isso pode dar conflitos, a gente já vai ver como que resolve eles. Mas numa situação ideal, ele simplesmente vai passar os commits e vai colocar as alterações nos arquivos que você colocou. A segunda forma de usar o Rebase é com dois parâmetros. Eu deixei até separado para ficar um pouco mais explícito, que é git rebase com a branch de destino e com a branch de origem. Então, por padrão, ele vai usar o head. Se você especificar que você quer utilizar outra branch, ele vai utilizar outra branch. Então, seria mais ou menos um negócio assim. Reparem que vocês não então a diferença desse para o anterior é que antes você precisava necessariamente estar com o head aqui. E aqui não. Vamos supor que, sei lá, tem uma terceira branch aqui, você lembra que você esqueceu de colocar essas alterações na branch destino. Então, a partir de qualquer ponto você pode fazer git rebase branch de destino, desculpem, para a branch de origem. Então ele basicamente vai fazer a mesma movimentação de antes. Tá. E aí, de novo, vamos brincar um pouquinho com o Rebase. Eu vou passar aqui um pouquinho rápido, porque a gente já está estendeu um pouco. Tá, então, então, modificando aqui o arquivo, fazendo commit. Vamos lá. E aí, diferente do merge, onde a gente fazia a partir da branch de destino, a gente vai fazer a partir da branch de origem, ou seja, git rebase, opa, calma, antes, git status, a gente está na branch com rebase, e aí a branch para qual a gente quer mover os nossos commits. Opa, git status. Opa.
Pronto. E aqui o nosso commit com Rebase. Então, se a gente abrir o arquivo 2 aqui, ele vai estar com a modificação que a gente colocou. Bom, galera, a gente já estendeu um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. A gente termina isso na nossa aula de quarta, que é a nossa última aula. A gente vai falar de mais algumas ferramentas. Bom, por enquanto fiquem com os links. No começo da próxima live a gente vai falar um pouquinho de como resolver o conflitos, mas saibam que é bem parecido com o merge, tá? E, bom, e aqui os links de sempre, né? Aqui um artigo que fala um pouquinho melhor sobre quando é desejável que a gente crie branches. Aqui um comparativo um pouco mais detalhado de merge com o Rebase. E, bom, para quem ficou com um pouco de dúvida, eu passei meio rápido na parte da ferramenta gráfica. Aqui tem um post do Stack Overflow bem detalhado que mostra como configurar a ferramenta de diff e merge para utilizar integrado com o Git. Bom, galera, a gente fica por aqui. Desculpem o problema técnico, desculpem a enrolação aqui. A gente se vê na próxima aula falando desse finalzinho de Rebase e das outras ferramentas. Vai ser nossa última aula do curso. Obrigado, até mais.